Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, porque nós estamos buscando nessas expressões do sentimento, da realidade, da experiência de pessoas reais. Rei Davi, Asaf, os coraitas, Salomão, tem Salmo de Salomão também. A partir dessas poesias, nós estamos buscando conhecimento aplicável à nossa vida. E o primeiro tema, então, não é um estudo sistemático, salmo a salmo, é um estudo temático, e o primeiro tema que escolhemos, nos 2 últimos domingos, vimos sabedoria. Justiça é o próximo, então já estou pensando nele, já estou preocupado com o próximo tema. Sabedoria. Nós vimos que tudo começa com a sabedoria, tudo começa pela sabedoria. Ela é a base de uma vida frutífera e resiliente. Vimos também que a sabedoria de Deus nos ajuda a superar os dias maus, pela esperança da redenção e pela confiança no cuidado de Deus por nós. Uau! Se a sabedoria tem toda essa capacidade de nos ajudar, aí fica a primeira pergunta da noite. Você tem buscado a sabedoria de Deus? Como? Como você tem buscado a sabedoria de Deus? Uma vez por semana na igreja, no domingo? Será que é o suficiente? Eu creio que não. Eu creio que precisamos buscar essa sabedoria, essa presença de uma forma mais intensa. Daí o tema de hoje, busca por Deus. Então abra no Salmo 42, o primeiro dos 2 salmos que veremos como aplicar em nossas vidas. Nós já vimos na semana passada quem são os coraitas. Eles eram descendentes de Coré, da tribo de Levi, eram homens dedicados ao serviço no templo, ao serviço no santuário de Deus, músicos, porteiros, zeladores. O serviço é amplo, né? Nós sabemos que o serviço vai desde o portão até a adoração. É tudo serviço. E todos nós servimos ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, cada um na sua área. E esses 2 homens, na verdade eram 3 irmãos, assim acreditam, né, os comentaristas bíblicos, eles eram homens muito cheios da presença de Deus. E o rei Davi, né, justamente os salmos dos coraitas são contemporâneos aos salmos de Davi. Esses 3 homens faziam parte da equipe de adoração de Davi no tabernáculo, porque ainda não havia templo, né? Você deve se lembrar que o templo foi construído depois pelo filho de Davi, Salomão. Muito bem, então, o que é que esse homem expressou? O que nós temos aqui nesse Salmo 42 é a voz de um homem temente a Deus. Não vimos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o respeito a Deus, a se importar com Deus, se interessar em Deus? Vimos isso. Esse homem é um homem temente a Deus, só que ele está angustiado. E, portanto, suspira ardentemente pela renovação da presença de Deus na vida dele. Ele crê, como veremos, que essa presença vai transformar as suas circunstâncias. Então, por isso que eu pedi que você abra a sua Bíblia. Eu não vou fazer uma leitura completa do Salmo, eu vou lendo e comentando e contextualizando de tal forma que você consiga sair daqui não apenas com informações, mas com orientações práticas para colocar em prática na sua vida. Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Coraíta aqui utilizou-se de uma metáfora. Como as parábolas de Jesus, metáforas, figuras de linguagem, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei voltar a me apresentar diante de Deus? Esse homem estava afastado do templo, do tabernáculo. Por que motivo? Nós não sabemos. Mas sabemos que ele não estava podendo, naquelas circunstâncias, e acredita-se que ele fizesse parte do grupo de pessoas que foi junto com Davi para o deserto, quando Davi foi perseguido por Absalão. Então esse homem provavelmente estava fugindo, estava no meio de uma guerra. E esse homem sentia saudades do tempo em que ele podia se reunir com outros adoradores e como aquilo sustentava a sua vida. Imagine que você fique impedido de se reunir com seus irmãos na igreja. Imagine que você não possa abraçar o seu irmão, não possa orar com ele, não possa chorar no ombro dele. Coisa terrível, não é mesmo? Mas nós já passamos por isso. Foram 3 meses em que nós éramos proibidos de nos reunir. Proibidos. Nem nos sepultamentos era permitido que as pessoas fossem. E houve muitos naquela época. Depois, abrimos, 3 meses depois, cheios de restrições, que cumprimos todas. Intervalo entre as pessoas, uso de máscara. E aí a gente meio que perdeu o hábito. A gente se acostumou a ver o irmão pela telinha do celular ou do computador. E graças a Deus que tinha telinha do celular e do computador. Graças a Deus por isso, pela tecnologia. Mas, meus irmãos, a tecnologia não substitui a realidade. Não. Realidade virtual é virtual, não é real. Ela está só na lente, está só na sua cabeça. A realidade não está ali. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabaram se acostumando a não ter comunhão umas com as outras, a não ter para quem confessar seus pecados e assim ser curado. Como diz a palavra, confessem seus pecados uns aos outros, vocês serão curados. Confessar como? Pelo telefone? Certas coisas são muito íntimas para você falar por um telefone. Mas as pessoas se acostumaram a ficar longe umas das outras. E mesmo agora que não há mais limitações, muitas pessoas simplesmente não voltaram. Permanecem à distância, vendo alguma coisa aqui, ouvindo alguma coisa ali, mas no fundo, espiritualmente falando, definhando. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, não, eu não me afastei de Deus, eu só me afastei da igreja. Mas, gente, Deus nos chama para amá-lo, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. E a Bíblia diz que se nós não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? E amor não é emoção, amor é ação, é decisão. Você decide amar. O que está acontecendo é que as pessoas estão decidindo não amar, ficando no seu canto, se fechando em si mesmas. Todos perdem, a própria pessoa também perde, todos perdem. E olhamos então para a experiência desse homem, que não sabemos o nome, sabemos apenas o sobrenome. Esse homem estava se sentindo fraco, triste, porque estava afastado de Deus. E aí ele diz então no versículo 3, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está teu Deus? Não é isso que a gente ouvia? Onde está teu Deus que permitiu
essa pandemia? Onde está teu Deus que está permitindo tudo isso que está acontecendo? A gente não ouvia esse tipo de coisa? Eu ouvia. Quando me lembro dessas coisas, disse o salmista, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. A situação desse homem já estava ruim, né? Já estava se sentindo fraco por estar afastado de Deus, afastado da casa de Deus, e para piorar ainda ficava gente em volta dele, provocando ele. Cadê seu Deus? Seu Deus não é poderoso? Mas então, e aí, por que esse salmo é tão importante para nós? No versículo 5, este homem, é uma pessoa como você, como eu. Este homem, na sua ansiedade, na sua angústia, ele desenvolveu uma resposta que vale para você também. Uma resposta a uma situação de deserto, uma situação de solidão. E a resposta dele foi, ele falando consigo mesmo. Olha que coisa bacana. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia! Então esse homem, ele falou para si mesmo, ele abençoou a si mesmo com esse incentivo. Lembre-se de Deus, lembre-se do seu Salvador, o alma, né? Ele falando consigo mesmo. De repente, a angústia deixa a pessoa meio esquizofrênica, né? Ela começa a falar consigo mesma. Mas, aqui nesse caso, foi muito positivo. Alma, espere em Deus. O salmo poderia terminar aqui, é verdade, nessa nota de esperança. Mas, apesar da lembrança da salvação, esse homem ainda sofre pelas circunstâncias. Tanto que ele continua, versículos 6 e 7, dizendo: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Quem aqui já levou um caldo, um caixote na praia? Né? Tem gente que nem sabe mais o que é caixote, né? Então eu vou explicar. Caixote é quando você vai entrar na água, vem uma onda, te pega de surpresa e te joga para um lado e para o outro, que você não sabe o que é céu, o que é mar, o que é areia, o que é água. Né? Normalmente você fica cheio de areia, inclusive, e perde totalmente a referência, você fica desnorteado. Se você já passou por essa experiência infeliz, você sabe o quão angustiante é isso. Pior que isso, só ser levado pela correnteza, mar adentro, né? Entrar numa vala e ser levado. Aí aquilo realmente é desespero total, né? E olha, e não é um deserto, é no mar. Mas esse homem, mesmo estando no deserto, ele usou essa figura de linguagem. Por quê? Cada desafio, que ele chama de abismo, chama mais um abismo, um outro desafio, e a sua angústia vai se aprofundando. E ele fica de tal maneira desnorteado que é como se ele estivesse sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas do mar. E em face disso, versículo 8, ele diz: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. Essa é a minha oração ao Deus que me dá a vida. Ora, está aqui a dica. Se você está se sentindo angustiado, ansioso, num deserto, ou embrulhado pelas ondas, faça essa mesma oração que o filho de Coré fez no seu salmo. A minha oração ao Deus que me dá a vida é conceder-me o seu fiel amor de dia, proteção, sustento, ânimo,
Frutos do amor de Deus. Quais são os frutos do amor? Os frutos do Espírito. Conceder isso a gente tem que pedir. Senhor, me dá o teu Espírito, me dá os frutos do teu Espírito na minha vida. E à noite, louvor. A noite é uma canção. Esteja comigo a tua canção de noite. O reconhecimento em adoração a Deus por tudo que Ele fez por você naquele dia. Um dia de cada vez, como a gente aprende. É isso que devemos pedir nos nossos momentos de sofrimento, de angústia, a manifestação do amor de Deus durante o dia, a inspiração da adoração durante a noite. E então, se fizermos isso, versículo 9, direi a Deus, minha rocha, e a mim mesmo perguntarei, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele está perguntando para si mesmo, por que eu, se creio que Deus é minha rocha, por que eu vou me permitir ser jogado de um lado para o outro dessa forma? Não, eu vou me agarrar nessa rocha, rocha que não se abala. Essas horas eu lembro da historinha dos 3 porquinhos, né? Um porquinho foi lá, construiu a casinha dele de palha, o seu lobo soprou, ele correu para a casa do irmãozinho dele, de gravetos, seu lobo soprou e já foi também, mas o terceiro construiu a casa de tijolos, de pedra, e a pedra sustentou aqueles 3, mesmo no meio do furacão. Tua vida pode estar sendo jogada de um lado para o outro como um furacão, mas se você firmar a sua esperança na rocha, que é Cristo, o Senhor há de te sustentar. Mas vejam, a história aqui não é uma história de conto de fadas, em que tudo é bonito. Não, mesmo ele ali no meio daquelas lutas todas, ele tem inimigos. Sim, se temos adversários e inimigos, é porque estamos numa guerra espiritual, como disse Paulo. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, não é a autoridade política, judiciária que é o nosso inimigo, não é o político, não, essas pessoas estão sendo usadas pelo mal, para fazer essas coisas todas que a gente está vendo no mundo inteiro, isso não é só no Brasil não, a barra está pesada no mundo todo. E aí, há sim uma luta, tanto que ele diz, até os meus ossos sofrem agonia mortal, versículo 10, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está teu Deus? Olha só o que eu estou fazendo com você. Você não tem poder nenhum, você não é capaz nem de se proteger, você não estava aí orando, ajoelhado? Olha só o que eu estou fazendo com você. Cadê teu Deus? Isso realmente faz com que os ossos da gente sintam agonia. É verdade. Mas, quando o salmista sentiu que essa ação dos seus adversários o estava empurrando de volta para aquele abismo de angústia, ele foi e repetiu a mesma fórmula para si mesmo. Fórmula que vale para você também. Aquela que vimos no versículo 5 e que veremos novamente. É a mesma, é a repetição. Versículo 11 é a repetição do versículo 5. Mas agora eu quero que você leia junto comigo. Como se fosse você que estivesse dizendo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor. Nem lendo eu falo certo, né? Paciência. Vamos ler de novo.
Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ah, agora eu acertei. Gente, é isso que a gente tem que repetir para nós mesmos. Ou seremos jogados para um lado e para o outro. A gente vai perder a nossa esperança. E, gente, sem esperança, o que sobra? Sobra o desespero. Não, nosso Deus é a rocha. O nosso Deus é Salvador. O nosso Deus é todo-poderoso. É nele que a gente tem que depositar a nossa esperança. Então, pergunto para você, quando a sua alma estiver triste e perturbada, o que você vai fazer? Vai se entregar à melancolia? Vai ficar se lamuriando, chorando pelos cantos? Ou você vai buscar o seu Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que te ama, que provou que te ama, enviando o seu próprio Filho para morrer por você, para te resgatar, para te reconciliar com Ele mesmo. Esse é o amor de Deus. Qual vai ser a sua resposta quando você se sentir angustiado no deserto? Você vai olhar para Deus ou você vai olhar para as circunstâncias? E vejam que eu não estou falando para você negar as circunstâncias, elas estão lá. Tá? Não é negação da realidade, não é coisa de avestruz, enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, a barra está pesada, para todo mundo. Mas como nós vamos reagir a isso? E aí, eu não poderia terminar essa abordagem em busca de salmos que nos ajudem, nos inspirem a buscar a Deus, sem colocar um salmo de Davi. Grande salmista Davi. Então avance a sua Bíblia até o Salmo 63. Como eu disse antes, acredita-se que esse salmo tenha sido composto por Davi enquanto ele estava fugindo do seu filho Absalão no deserto de Judá. Olha que circunstâncias terríveis que ele estava vivendo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. No deserto, fugindo dos seus inimigos, seu próprio filho. Davi, ao invés de ficar se lamuriando, reclamando com Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele, Deus estava permitindo que aquilo acontecesse com ele, que ele fosse perseguido pelo próprio filho. Mas ao invés de ficar reclamando, ele ficou dizendo o quê? Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, foi o que ele falou. Essa palavra que foi traduzida nessa versão da Bíblia como intensamente, essa palavra no hebraico, ela literalmente significa eu começo cedo. E aí a compreensão é que começar cedo é fazer alguma coisa intensamente. Mas a palavra realmente significa começar cedo. Tanto que tem uma outra versão para o português, a Revista e Corrigida, Revista e Atualizada é igual a nossa aqui, mas a Revista e Corrigida que diz: de madrugada te buscarei. Em vez de te busco intensamente, é de madrugada te buscarei. Se é intensamente ou se é de madrugada, o importante é que você busque. E essa ideia de começar o dia buscando a Deus é a grande dica da vida do homem que tinha, segundo a Bíblia, o coração segundo o coração de Deus, Davi. Não era perfeito não, como nós também não somos. Fez umas bobagens bem grandes, criminosas inclusive. Mas Deus o amava, como ama você, do mesmo jeito. E então, esse homem expressa
os seus sentimentos, continua expressando seus sentimentos, e vamos juntos, versículos 2 a 4. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Sim, ao invés de ficar se lamentando pela situação que estava vivendo, Davi se agarrou a essa visão do poder, da glória de Deus, pois o amor de Deus é melhor do que a vida. Eu já tive contato com pessoas que tinham perdido a esperança na própria vida. Pessoas, como estaremos conversando na próxima roda de conversa, que já estavam pensando em tirar a própria vida. Eu já tive contato com essas pessoas. E realmente é assustador. É assustador. Agora, se você abre mão da sua vida porque você crê que o amor de Deus é superior a tudo aquilo que você perdeu, aí você ganha a sua vida. Não foi isso que Jesus disse? Quem perder a sua vida por mim, vai achá-la. Mas quem ficar buscando a sua vida ao invés de me buscar, vai perder a vida. Porque a vida, como disse Salomão, é correr atrás do vento. É tudo correr atrás do vento. É inútil se você não estiver sendo bem orientado. E a palavra de Deus é a sabedoria que a gente precisa para essa orientação. Então, disse Davi, em consequência a essa atitude dele que eu estou aqui apresentando para você. Versículo 5, a minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Ele está comparando uma situação de fuga no deserto com uma situação de banquete, de festa. Porque na presença de Deus, mesmo o deserto pode ser uma festa. Na presença de Deus. E é isso que ele está falando aqui para nós. Como é possível? E então ele dá uma dica, ele dá uma orientação para a gente. Versículo 6 a 8. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Isso aqui, atitudes práticas que nos ajudam a superar a angústia, mesmo no deserto. O que Davi fazia? Ia meditar na palavra do Senhor. Então ele acordava cedo para buscar a Deus, busco-te intensamente, busco-te logo pela manhã, e ao se deitar, ele buscava meditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, em vez de ficar se entupindo de rede social e de grande mídia, ele ia se encher da palavra de Deus. Fica a dica. Onde você está usando o seu tempo? Onde você está buscando informação? Cuidado, porque aquilo que te informa te influencia. E você acabará reproduzindo aquilo que você estiver alimentando a sua alma. E aí vem o resultado positivo, versículos 9 e 10. Uma consequência positiva da ação de Deus na vida dele. Podemos aplicar às nossas vidas, cada um da sua forma. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Ele era o rei, né? O rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será tapada. E aí? Quando você estiver no deserto, sua atitude será de lamento ou de adoração pela fé
na intervenção de Deus. Pense um pouco nisso. Mas já que o tema é busca de Deus, e é verdade que os termos utilizados por Davi e pelo coraíta são termos bem fortes, bem intensos, né? Mas eu já tinha terminado a mensagem e veio à minha mente um texto de Jeremias. O contexto desse texto é um contexto de desgraça. A cidade de Jerusalém estava cercada. E Deus manda o profeta Jeremias avisar para o povo que a cidade seria destruída e que eles seriam levados como escravos para a Babilônia. Eles não quiseram acreditar, mas Jeremias falou para eles, mas olha, calma, Deus vai cuidar de vocês. Ele está permitindo que essas coisas terríveis aconteçam, mas Ele tem um plano e Ele vai cuidar de vocês. E aí Jeremias, dentro desse contexto, capítulo 29, eu vou ler para você, versículos 13 e 14, ele diz para aquele povo que será levado como escravos, como cativos para a Babilônia. Lá vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Sim, se coisas ruins acontecem em nossa vida, é porque Deus permitiu. Ele tem lá os motivos dele. Foi Ele que dispersou o povo dele. Mas eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Buscar intensamente para achar a resposta de Deus. Vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. E tem tudo a ver com um dos ensinamentos de Jesus sobre a oração, que está em Lucas, capítulo 11. O ensinamento todo vai do versículo 1 ao versículo 13, mas eu vou ler para você apenas os versículos 9 e 10. Por isso eu digo para vocês, palavras de Jesus: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Concluindo, quando as circunstâncias da vida são positivas, nós temos a tendência de nos esquecer de Deus, de nos esquecer daquele que verdadeiramente nos sustenta com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mas o sustento vem do Senhor. A gente se esquece dele. Mas aí, quando nos vemos num deserto, nessa hora a gente se lembra de Deus. Antes tarde do que nunca. Pelo menos está se lembrando dele. E algo de diferente vai acontecer na sua vida. No deserto, tenha sede de Deus. Busque-o intensamente de todo o coração. Deposite nele a sua esperança de livramento e sustento, e a sua alma ficará satisfeita e você se alegrará no Senhor, independentemente das circunstâncias.